A Associação de Decoração Ponto de Apoio reúne lojas do setor de móveis, decoração, iluminação, revestimentos e acessórios de Curitiba. Hoje vamos visitar mais 3 selecionados endereços. Oferecimento Ponto de Apoio, qualidade e garantia para seus projetos. Iniciamos hoje o nosso roteiro de decoração do Ponto de Apoio, para falar sobre a JL e a Decorvidros. Esse projeto é um projeto criado por um escritório dos advogados. Ao todo, nós temos em torno de 150 pessoas trabalhando dentro desse escritório. A área dele é aproximadamente uns 2.000 metros quadrados. O grande desafio desse projeto foi trabalhar com todas as salas desses advogados, dividindo eles pelas atividades que eles tinham, e inclusive a parte do ar-condicionado, que foi bem elaborado e bem pensado para poder trabalhar. Cada área tem basicamente de 2 até, tem algumas áreas com 8 profissionais trabalhando, em que a gente usou aparelhos como o High Wall, que é um aparelho de ar-condicionado de parede, e também o aparelho cassete, quando as salas eram muito grandes, que são aqueles aparelhos de ar-condicionado que ficam na área central da sala. Aqui no projeto, a gente tem 51 aparelhos de ar-condicionado colocados. Nós tivemos que desenvolver esse trabalho junto com a JL, que foi bem atenciosa na hora de trabalhar. A gente teve que distribuir esses aparelhos, estudar como fazer toda essa instalação deles e, inclusive, em áreas grandes, como distribuir. Então, como trabalhar com isso, como distribuir essas cassetes tão gigantes dentro dos espaços. Todos eles têm também uma área externa. Esse sim foi um grande desafio dentro do projeto, porque a gente tinha que colocar todos os equipamentos em área externa, sem que eles aparecessem muito e não prejudicassem nesse projeto inicial. Um dos detalhes interessantes nesse projeto é a área de TI. Nós temos vários advogados trabalhando e, para isso, a gente precisava de um equipamento grande de computador. Nós temos um rack bem grande e ele armazena muita informação que o escritório guarda. Nessa área, a gente precisava ter uma temperatura constante e esse aparelho ligado eternamente. Esse equipamento nunca é desligado. Para isso, a JL especificou 2 aparelhos inverter que trabalharão alternativamente. Quando um deles tiver algum problema, eventualmente, o outro vai funcionar de acordo. Para esses projetos mais especializados, a JL normalmente nos ajuda a especificar, a dar soluções do que a gente pode fazer para cada situação. Outro fornecedor que eu acabei trabalhando aqui foi a Decorvidros. É uma empresa que eu trabalho já há praticamente uns 20 anos e tudo que a gente desenha dentro dessa empresa a gente consegue executar. Na recepção, por exemplo, eu desenhei uma estante toda de vidro para dar mais transparência e leveza no material e que, para que ela pudesse ser executada, ela necessita de uma cola UV que a Decorvidros dispõe. Então a gente projeta o móvel e eles executam. Esse móvel tem uma transparência pelo material e essa cola faz com que esse material possa existir sem aparecer. Então você tem a união entre as peças de vidro sem que ela apareça. Para esse escritório de um dos sócios advogados, eu desenhei uma estante em vidro que a Decorvidros executou, feito em 20 milímetros, também com a mesma cola UV, e especifiquei também uns pés em rodinhas para que a gente pudesse fazer a manutenção do local e limpar com facilidade. É uma estante visualmente leve, com uma função específica de colocação dos livros e eventualmente alguns enfeites dentro do projeto. A Decorvidros faz normalmente, para mim, espelho em bronze, na área dos banheiros a gente especificou e colocou espelhos em prata. Toda a parte de vidro eu acabo desenhando e tenho a possibilidade de executar mais em função do bom atendimento que eu tenho, de um material de qualidade e também da ajuda e da especificação deles com relação à espessura de material. Nas minhas dúvidas na hora de desenvolver um projeto,
eu preciso realmente conversar com eles, ver o que a gente pode trabalhar e como que a gente pode executar e viabilizar o projeto para que ele saia de acordo. Encerrando o roteiro de decoração do ponto de apoio, nós estamos aqui hoje na loja da MAC, que é uma loja de móveis sintéticos para área externa e área interna. Normalmente nos meus trabalhos eu utilizo bastante móveis sintéticos dessa qualidade. Os móveis da MAC, como são de fibra e é uma fibra muito similar à fibra natural, a gente utiliza normalmente tanto na área externa quanto na área interna e dá um efeito muito interessante. Inclusive, por exemplo, essa mesa desse ambiente que eu estou, ela está bem mais sofisticada com uma simples aplicação de espelho. Tem vários modelos diferentes, várias linhas interessantes que a gente pode utilizar e com cores as mais variadas possíveis. Tanto a gente pode fazer uma conotação mais tropical, com elementos coloridos, ou até com uns tecidos mais lisos. Eles têm a linha dos tecidos da própria MAC e também tem uma outra linha de tecidos que também é para a área externa. Então a gente não tem nenhuma preocupação com relação ao produto, porque é um produto que pode ficar em área externa e o desgaste dele não existe. Então ele é bem interessante. Tem alguns móveis em particular que eu opto muito nos meus projetos. Uma são as espreguiçadeiras, que são feitas na madeira Cumaru, com um tecido que vem da Alemanha, que é uma tela. A gente tem várias tonalidades dessa tela e a gente pode trabalhar inclusive com diferentes cores da parte de alumínio que existe. Pode ser cromado, pode ser acetinado. Outro item que eu acho interessante na loja são os cachepôs feitos de fibra. Quando a pessoa tem algum vaso e que às vezes a planta está já há muito tempo nesse vaso, ela não quer se desfazer do vaso, etc., esses cachepôs são fantásticos. Você consegue colocar em cima esse vaso dentro e você pode ter opções tanto na madeira, nessa Cumaru, quanto também na coloração de fibra que você tiver. Então o que acontece é que você tem um ambiente todo componível em que você pode trabalhar com os cachepôs num tom, com os móveis em outro tom, brincar então com esses tecidos que a MAC tem, que eu acho que são bem interessantes. Nesse outro espaço a gente tem uma sugestão de mesa, que é uma mesa com a parte de fibra embaixo e o tampo é um tampo de madeira Cumaru. A composição entre as fibras estão trabalhadas em tons diferentes. A gente tem o sofá numa fibra clara, branca, e as poltronas numa fibra marrom. A parte dos tecidos fazem uma coloração diferente dentro do espaço e que a gente pode trabalhar com a cor que a gente quiser. Então as almofadas ali fazem um contraponto interessante. Convido então vocês a virem conhecer a loja da MAC. Vocês vão adorar o produto, é fantástico, as cores maravilhosas, o material com uma qualidade fantástica. Eu assino embaixo.